Olá, meu nome é Clarice e eu vou apresentar o trabalho O Percurso de Tradições até a Paisagem Brasileira de Meados do século XIX, que foi parte da minha tese de doutorado. E esse recorte de tempo de 1824 a 1878 se refere à produção do artista José dos Reis Carvalho, que atuou tanto na Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, como também em uma expedição científica que foi para o Ceará em meados do século. Para estudar a obra dele, eu fui investigar a tradição europeia da pintura de paisagem, que na construção da composição pictórica se dividia em duas tradições marcantes. A primeira delas era a remanescente da pintura holandesa, que valorizava o naturalismo diante da observação da paisagem. A outra seria a tradição clássica italiana, consagrada por Claude Lorrain e Nicolas Poussin, que tinha como principal característica e valorização da paisagem a imaginação e a criação em cima da paisagem real. Eu trouxe aqui dois exemplos, um do Ruysdael e o próximo do Poussin, para fazer a comparação dessas duas tradições. Então, nessa primeira imagem, que seria da tradição holandesa, da paisagem, a gente percebe uma paleta reduzida e um tratamento linear bem marcante, uma cena simples e uma descrição objetiva. Na próxima do Poussin, a gente vê que ele dividiu a obra em vários momentos, em vários planos, bem mais do que o Ruysdael. A cromaticidade da obra é bem intensa, diferente da imagem anterior, e a narrativa ela vai se distribuindo desde o primeiro plano até o final do quadro. A linearidade também é um processo bem marcado nessa obra. Então, a tradição da pintura de paisagem ela teve como ponto de partida essas duas tradições. E com o passar dos estudos, eu percebi que esse percurso, ele deixou de ser dividido para se unir. Então, essas duas tradições começaram a seguir um único caminho. Isso também foi percebido na leitura do Pierre-Henri de Valenciennes, que publicou essa obra em 1800, direcionada a um público de alunos que queriam estudar a pintura de paisagem. Esses estudos, eles vão se assemelhar também com o pensamento de Manuel de Araújo Porto Alegre no que tange o ensino da pintura de paisagem. Depois a Escola Brasileira de Pintura de Paisagem. Então, tendo analisado os escritos de Valenciennes e de Porto Alegre, eu percebi que a imaginação estava ligada à composição idealizada do belo, enquanto a cópia estava ligada ao artista e à composição diante do real. No Brasil ou fora dele, a valorização da pintura intermediava a idealização e o referencial natural da observação do real, como se uma coisa completasse a outra. Com o decorrer do século XIX, essa diferenciação deixou de existir e houve uma mistura de tradições. Então, permeando o fazer da época, estava a ideia de que o pintor que se detivesse apenas na natureza não faria uma pintura de qualidade, faria apenas um belo quadro, na visão do Valenciennes. E na visão do Porto Alegre, que corrobora com essa ideia, também tinha a questão de que o pintor que trabalhasse somente na imaginação não faria um retrato fiel da realidade. Então, tinha que existir um equilíbrio aqui para os pintores brasileiros entre a imaginação como filtro para a realidade. Para Porto Alegre, uma boa pintura de paisagem não deveria ser feita como um mero esboço. Ela deveria ser verdadeira aos olhos, deveria encantar o observador, deveria consagrar a expressão de uma ideia. O artista deveria compor, escolher, criar, tendo como referência a observação do real. Nesses pontos, o Porto Alegre se assemelha ao Valenciennes. Os artistas tinham como base a natureza. Esse era o seu modelo. Faziam apontamentos em cadernos de estudo de desenho e esboços de cor tomados do natural. Numa segunda etapa de construção da pintura, colocavam em prática esse exercício, montando uma composição convincente que transcendesse a mera realidade. No caso brasileiro, a gente deve somar essa questão aos artistas viajantes, que as imagens circulavam com certa frequência e que possivelmente chegou até ao conhecimento da Academia Imperial de Belas Artes. Vale lembrar também que a obra de Valenciennes, que eu citei aqui, ela fazia parte da coleção da Academia Imperial de Belas Artes. Então, os alunos possivelmente não teriam acesso, já que a obra era em francês e não foi traduzida, mas os mestres da cadeira de pintura de paisagem certamente teriam. Então, os pensamentos que circulavam nesse meio eram de fato semelhantes.
Aqui, para ilustrar os artistas viajantes, eu trouxe algumas obras que, linearmente, a parte tonal, a escolha de planos, elas se assemelham. E os artistas viajantes têm como objetivo também essa descrição das imagens, essa questão narrativa também bastante presente, mas que tinha que ser muito próxima do real e da verdade. Aqui uma outra imagem, Floresta Virgem do Brasil, novamente a construção de planos, a questão da luminosidade da obra também bastante presente. Essa daqui, que é uma obra que faz parte da Flora Brasiliensis, da publicação do Von Marcius, que foi uma influência direta no IHGB e também para o Manuel de Araújo Porto Alegre, ela é bem parecida com as obras que eu vou mostrar a seguir do próprio Porto Alegre. Então, vale ressaltar esse ponto. Que ao analisar as imagens da Flora Brasiliensis, enquanto registro, a ilustração científica buscava a veracidade dos fatos e a semelhança com o real. Mas, na medida em que ela se aproxima da construção do desenho e da pintura, ela lança a mão da tradição da paisagem, que a gente acabou de ver ainda há pouco. E aí ela se assemelha a trabalhos de artistas sob influência da tradição presente no século XIX. A construção da imagem se dava de modo muito semelhante à tradição europeia de observação do real em busca de referências para a idealização da pintura. Claro que a gente está falando de imagens que são científicas, então a questão da verdade e da descrição também era bastante presente e importante. E aqui as imagens do Manuel de Araújo Porto Alegre, que eu tinha me referido, que também se assemelham pela construção de planos, pela luminosidade, pela questão da variedade de formas e também da veracidade com relação à observação do real. Esse daqui é um outro exemplo, também já conhecido. Então, para concluir, até meados do século XIX, um pintor de paisagem só seria devidamente consagrado como tal se ele soubesse filtrar o real com a sua imaginação e descrever uma paisagem através de uma composição criativa e surpreendente para o observador. Desse modo, a soma de percursos que definem diferentes tradições da pintura de paisagem europeia influenciou diretamente a produção brasileira, não só na escolha da composição, iluminação e linearidade, mas também na consolidação da ideia de que a paisagem deveria ser concebida pela construção imagética do pintor e deveria exibir a veracidade que convencesse o observador, encantando-o. Então, é uma soma de percursos das tradições iniciais que eu falei aqui, com essa questão dos artistas viajantes, dentro da concepção de ensino da paisagem na Academia Imperial de Belas Artes. A soma desses percursos definiu as escolhas compositivas e permitiu que os artistas traduzissem em imagens o que percebiam no real, sob influência de sua formação enquanto alunos e um conhecimento aprofundado das obras dos grandes mestres. O fazer pictórico demanda ação humana, pautada pela vivência do artista e das suas escolhas, e como sua própria percepção traduz os fatos observados no real. O modo de criar o que se vê e compô-lo em imagem pictórica é particular a cada artista, mesmo que esse tenha restrições, sejam elas de encomenda ou da sua própria rede de influências. Então, são as escolhas do artista diante da observação do real que montam essa composição e somam os percursos das tradições. Obrigada.